Olá pessoal! Neste vídeo abordaremos a técnica Fuzzy Top Sys. Será o primeiro vídeo dessa nossa série de vídeos sobre a combinação, portanto, de uma técnica MCDM com a teoria Fuzzy, que discutimos nos vídeos anteriores. O problema de decisão sobre o qual esse vídeo versará, então sobre o qual a gente estudará a aplicação da técnica Fuzzy Top Sys, é exatamente aquele mesmo que lidamos na técnica Top Sys, perfeito? Então sem aí essa inclusão da teoria Fuzzy em adição à técnica multicritério, né? Quando trabalhamos a técnica Top Sys, discutimos então esse caso da seleção de fornecedores. Agora, falando de Fuzzy Top Sys, também discutiremos exatamente o mesmo problema. Perfeito? Então, já discutimos o contexto no vídeo de Top Sys, mas trazendo novamente e de forma rápida, breve, o contexto de resolução do nosso problema, trataremos exatamente dessa atividade crítica na gestão da cadeia de suprimentos, que é a seleção de fornecedores, com influência direta no impacto de cadeias, de organizações, de sistemas de manufatura, em termos de resultado da implementação de programas de qualidade e melhoria contínua, simplesmente porque, de fato, os meus fornecedores impactam todas essas atividades e processos, tá bom? Então, quando a gente vai planejar nossas estratégias de compras, nossas compras, a gente quer alinhar os objetivos de compra com os objetivos da organização. E isso é bastante complexo. Nós vimos ali, quando discutimos o Top Sys, que fazer avaliações objetivas em escalas ordinais, por vezes, pode não ser a melhor forma aí de lidar com o problema, de avaliar o problema e de modelar esse problema. Por quê? Porque é grande, é complexo, a gente cai naquele princípio da incompatibilidade de Zadé, que vimos então nos vídeos passados, e precisamos, portanto, de uma técnica que permita com que modelemos a realidade, a subjetividade, a imprecisão e a complexidade de uma forma mais eficiente e que possamos, mais do que isso, possamos contabilizar essa subjetividade, imprecisão, no nosso processo decisório, perfeito? Entendendo como a subjetividade, de fato, e a imprecisão impactam na minha tomada de decisão. Então, portanto, vamos abordar esse problema aqui de seleção de fornecedores, que é caracterizado como um problema multicritério, agora considerando essa incerteza, considerando a subjetividade, considerando a imprecisão, por meio da teoria Fuzzy alinhada e aliada e combinada com a minha técnica Top Sys, resultando aí na técnica que se chama Fuzzy Top Sys, perfeito? Então, aplicaremos o Fuzzy Top Sys para resolução desse problema de decisão multicritério, que é o problema clássico da seleção de fornecedores. Sabemos, um problema que envolve múltiplas alternativas, múltiplos critérios, por vezes conflitantes e por vezes aí envolvendo trade-offs pesados dentro desse contexto de gestão de operações. Então, sabemos aí que realmente a técnica se aplica e tem um potencial muito grande para ajudar a gente na tomada de decisão dentro desse contexto. Revisando aqui as nossas alternativas. Então, dentro dessa nomenclatura, da modelagem de um problema como um problema de tomada de decisão, nesse caso da seleção de fornecedores, quem são as nossas alternativas? Nossas alternativas claras são os potenciais fornecedores, cada qual com o seu perfil, cada qual com as suas características, cada qual com as suas vantagens, desvantagens, pontos aí de ganho competitivo, pontos aí de, enfim, perda em que fique atrás dos outros competidores, essa dinâmica do mercado clássica. Então, a gente precisa aí entender esses perfis e lidar com esses perfis conflitantes, alinhar esses perfis à estratégia de compra da organização para escolher o melhor fornecedor. Faremos isso utilizando o Fuzzy Top Sys, perfeito? Bom, com base em quais critérios? Montemos nossa árvore de decisão, nossa árvore aqui que nos ajuda a modelar o problema. O objetivo é claro, selecionar o melhor fornecedor. Então, dentre esses múltiplos que possuem várias características, que possuem vários perfis, nós buscaremos selecionar o melhor para a gente, para a nossa organização, seguindo esses 4 critérios que vocês veem na tela: capacitação e gestão da qualidade, custo,
agilidade de entrega e saúde financeira. Nesse problema específico que estamos lidando aqui no vídeo, trabalharemos com 9 fornecedores. Tá? Então a gente vai fazer a seleção do melhor, ou o ranqueamento, perfeito, desses 9 fornecedores, escolhendo aquele que é o melhor, então ranqueando do melhor para o pior, esses 9, de acordo com os 4 critérios que vocês veem na tela. Perfeito? Agora, vocês sabem, são os mesmos critérios que lidamos quando da aplicação do TOPSIS somente. Aqui estamos lidando com o Fuzzy TOPSIS. Percebam que há uma mudança. No TOPSIS, o critério custo, ele era classificado como um critério de relação custo, de relação inversa, que é aquele critério que quanto maior a avaliação quantitativa, então na escala ordinal, pior para o fornecedor. Né? Então, no caso, se meu custo fosse 9, ia significar para mim que o custo é muito alto, então que não é algo interessante para aquele fornecedor. Ou seja, uma nota alta não representa algo positivo para aquele fornecedor em termos do ranqueamento dele, da seleção, da escolha dele. Isso acontece com a escala ordinal, só que sabemos, como vimos na aula de Fuzzy, que agora, quando trabalhamos com Fuzzy TOPSIS, utilizamos, então, termos linguísticos para tomada de decisão. Esse computing with words, essa capacidade de utilizar a linguagem natural humana para a tomada de decisão. Perfeito. No caso do nosso problema aqui específico, nós utilizaremos, então, uma escala que define-se como muito ruim, ruim, médio, bom e muito bom. Essa escala aí que vai avaliar o desempenho das minhas alternativas nos critérios, perfeito? A escala definida foi essa, nós temos os nossos números fuzzy associados a esses termos linguísticos, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas a escala definida é essa. Percebam que essa escala definida torna o meu critério custo um critério de relação benefício agora. Perfeito? Por quê? O custo vai ser muito bom aqui no caso do vídeo. Então, é algo positivo para o fornecedor que o custo dele seja avaliado como muito bom. Então, esse critério, como todos os outros, como capacitação e gestão da qualidade, como agilidade de entrega e como saúde financeira, vai ser classificado como um critério de relação benefício, um critério de relação direta. Ou seja, aquele critério em que, quanto maior a avaliação linguística, quanto mais alta nessa escala linguística, melhor para o fornecedor. Um exemplo. Desempenho muito alto, tranquilo, relação de benefício, relação direta. Aqui no caso da nossa escala, custo muito bom. Poxa, quanto mais alto de fato nessa escala definida, melhor para o fornecedor. Então, perfeito, é um critério de relação-benefício, um critério de relação direta. Critério de relação custo inversa, quando falamos de avaliação linguística, é aquele que, analogamente às escalas ordinais, quanto maior a avaliação, aqui no caso linguística, pior vai ser para o fornecedor. Então, por exemplo, risco de fornecimento. Um risco de fornecimento muito alto é ruim para o fornecedor, a gente quer que o risco seja baixo. Então, aqui temos essa relação aqui de custo, essa relação inversa. Tá bom, pessoal? Então, se a gente estivesse falando aqui de uma escala, em vez de ser essa escala muito bom, bom, médio, ruim, muito ruim, fosse, em vez disso, fosse muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Né? Aí, no caso, se fosse custo muito alto, também o custo cairia nesse critério de relação custo-relação inversa. No caso aqui, não acontece porque definimos nossa escala de outra forma. Então, percebam, antes de entrar aqui, de fato, no algoritmo da técnica do Fuzzy TOPSIS, eu queria fazer essa ponderação com vocês, uma ponderação bastante importante que por vezes passa batida. A parametrização dos nossos termos linguísticos, que foi abordada na aula teórica sobre Fuzzy TOPSIS, ela é muito importante e ela determina a resolução do nosso problema, determina como de fato esse problema vai ser resolvido, vai ser lidado dentro do algoritmo da técnica. Porque vocês sabem, tanto no TOPSIS quanto no Fuzzy TOPSIS, se tratamos de critério de relação-benefício ou de relação-custo, a aritmética, o procedimental matemático da técnica se altera. A gente tem que estar muito atento a isso, se é um critério de natureza
de benefício de natureza custo, natureza do critério impacta. E aqui, como podemos perceber com esses exemplos que eu dei, a parametrização dos meus termos linguísticos influencia muito. Quem parametriza os termos linguísticos? É o designer do sistema de tomada de decisão, tá bom? Então é a gente aqui que está trabalhando com o problema, que está desenvolvendo a técnica, somos nós que parametrizamos, tá bom? A gente pode parametrizar com a ajuda dos tomadores de decisão, com a ajuda de experts da organização, com a ajuda de experts acadêmicos, de stakeholders, mas o importante é que parametrizemos de forma correta, perfeito, e que nos atentemos a essa parametrização quando da execução da técnica, identificando a natureza dos critérios. Aqui no caso, reforçando, trataremos somente de critérios de relação benefício, pela natureza dos nossos termos linguísticos, dessa nossa escala linguística definida. Podemos agora tratar esse processo decisório do Fuzzy Top Sys. Como em todos os vídeos eu abordo aqui essa parte algorítmica de cada técnica e é o que farei aqui com o Fuzzy Top Sys. Vamos ver os passos da técnica, como ela de fato se aplica. Primeiro passo, quando falamos aí de Fuzzy Top Sys, é montar uma matriz de decisão fuzzy para as pontuações das alternativas em cada critério, perfeito? Então essa matriz ela vai exatamente trazer para a gente a avaliação de cada uma das alternativas em cada um dos critérios, é a nossa famosa matriz de decisão. A diferença aqui para o Top Sys tradicional, né, é que essa nossa matriz é uma matriz de decisão fuzzy, perfeito? Essa matriz ela é uma matriz que carrega dentro dela números fuzzy. Então a gente vai ver como fazer isso no Excel, é o que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, exatamente o desenvolvimento matemático do Fuzzy Top Sys no Excel. Como que a gente construi uma matriz de decisão fuzzy no Excel? Fiquem atentos. Passo 2, montar um vetor fuzzy para o peso dos critérios. Então, separadamente, montaremos um vetor fuzzy para o peso dos critérios. Esse vetor também armazena números fuzzy que correspondem aí ao peso dos critérios. De que forma isso será feito, pessoal? Em termos linguísticos. Termos linguísticos viabilizam as avaliações. Esses termos linguísticos estão associados a números fuzzy e, portanto, entrarão na nossa técnica, serão os inputs da nossa técnica que os processará aí matematicamente. Legal? Então, esse é o processo do Computing with Words. A gente pega termos linguísticos, associa números fuzzy, as avaliações são conduzidas por termos linguísticos, que são convertidos nos números fuzzy e processados pela técnica multicritério. Passo 3. Vamos normalizar essa matriz de decisão A, do passo 1, utilizando uma escala de transformação linear. Então, a matriz normalizada ela é dada pelas equações ao lado, perfeito? Então, nós temos a matriz normalizada e a forma pela qual nós fazemos a normalização. Reparem, essa forma varia considerando critérios de benefício e critérios de custo, perfeito? Vamos abordar isso também adiante. Passo número 4. Obter a matriz normalizada e ponderada. Então, depois de feita a normalização, nós faremos a ponderação da matriz pelos pesos. Exatamente, como vocês podem observar aqui, pela multiplicação simples. Então, faremos a multiplicação ali dos elementos da matriz normalizada pelos pesos dos critérios. Ok? Passo 5, nós definiremos a solução ideal positiva fuzzy. Perfeito? Agora a solução ideal positiva é fuzzy. Então, FPIS. Perfeito? Fuzzy Positive Ideal Solution, a qual denotaremos aqui por A+. E a solução ideal negativa, FNIS, A-. Analogamente aí, perfeito? Essas soluções, elas são definidas, como vocês podem observar, por essas equações que foram abordadas na videoaula e as quais eu vou ensinar como a gente operacionaliza aqui no Excel, perfeito? Passo número 6, calcularemos a distância
DI+, entre os valores de FPIs e as pontuações das alternativas da matriz ponderada. Então, é essa lógica aí do Fuzzy Top Sys de calcular essas distâncias, perfeito? Só que aqui estaremos tratando de números fuzzy. Então, reparem que as equações se adaptam para o L, M e U, os quais, claro, aprendemos na aula sobre fuzzy, introdução à teoria fuzzy. Passo 7, calcular a distância DI- entre os valores de FNIS e as pontuações das alternativas da matriz ponderada. Então, a mesma lógica aí, a gente faz esse cálculo, claro, né, a distância positiva com os valores de FPIs e a distância negativa com os valores de FNIS. Por fim, calculamos aqui esse índice de proximidade, o CCI, para cada alternativa. Perfeito, pessoal? Esse aqui é o procedimental do Fuzzy Top Sys, que é bastante interessante, claro, assemelha-se ao Top Sys, mas aqui já com toda essa carga de números fuzzy sendo trabalhada matematicamente, perfeito? A questão é, de fato, como operacionalizar isso no Excel. Vejamos. Qual é o nosso ponto de partida, pessoal? Primário. Nós trabalharemos aqui com as avaliações dos tomadores de decisão. Perfeito? Então, vamos avaliar os nossos fornecedores, perfeito, nos critérios: capacitação e gestão da qualidade, custo unitário, agilidade de entrega, saúde financeira. De que forma essa avaliação será feita? Será feita com termos linguísticos, tá bom? Esses aqui que eu já mencionei para vocês. Então, muito ruim, ruim, médio, bom e muito bom. Termos linguísticos esses que estão associados a números fuzzy, perfeito? Então, L, M e U, definidos dessa forma. E que vocês podem observar aqui as funções deles no gráfico que eu estou indicando com o mouse. Legal, pessoal? Então, aqui, muito ruim. 0, 0, 2,5, perfeito? 0, 0, 2,5, definido aqui por essa função em azul. Perfeito? Ruim. 0, 2,5, 5. Médio. 2,5, 5, 7,5. Bom. 5, 7,5, 10. E muito bom. 7,5, 10, 10. Ok? São esses os termos linguísticos associados aos números fuzzy que utilizaremos para a tomada de decisão, para a avaliação dos tomadores de decisão das alternativas nos critérios. Perfeito? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alternativa S1, meu Supplier 1, em capacitação e gestão da qualidade. Ele foi avaliado como bom. Em termos de custo unitário, foi avaliado como bom. Em termos de agilidade de entrega, foi avaliado como médio. Em termos de saúde financeira, uma saúde financeira boa. Perfeito? Então, bom, bom, médio e bom. Ok? Aqui o Supplier 7, por exemplo, muito bom, muito ruim, bom e muito bom. Então percebam essa possibilidade aí que a gente tem de avaliar o nosso fornecedor, nossa alternativa, utilizando esses termos linguísticos que, por sua vez, associados a números fuzzy, conseguem capturar essa imprecisão e essa subjetividade exatamente pela superposição das funções de pertinência. Analogamente a esse processo, então, de avaliação das minhas alternativas nos critérios com termos linguísticos, eu vou avaliar o peso, então, de cada critério, utilizando também termos linguísticos. Aqui eu utilizo termos linguísticos diferentes, perfeito? Que termos linguísticos são esses? Então, se esse critério é nada importante, pouco importante, de importância média, importante ou muito importante. E aqui nós definimos outros números fuzzy triangulares
com as suas respectivas funções que vocês observam aqui abaixo no gráfico, as quais também têm sobreposições, e esses números fuzzy associados aos termos linguísticos são aqueles que vão permitir a gente modelar essa imprecisão e a subjetividade na hora também da avaliação dos pesos dos critérios, ou seja, da importância desses critérios para a tomada de decisão, para a seleção de fornecedores. Então aqui novamente, né, nada importante, pouco importante, de importância média, importante e muito importante são os nossos termos linguísticos. Qual foi a avaliação do tomador de decisão? Capacitação e gestão da qualidade, como aqui de importância média. Custo unitário, importante. Agilidade de entrega, pouco importante, perfeito? E saúde financeira de importância média. Ok, pessoal? A gente utilizou esses pesos dos critérios. São pesos aí que retratam exatamente aquela percepção da organização em termos aí do que é importante para ela na tomada de decisão relativa à seleção de fornecedores. Então, nós temos aqui a matriz e o vetor de pesos. Claro, com termos linguísticos somente. O que fazemos agora? Convertemos esses termos linguísticos para números fuzzy. Sabemos aqui que estamos tratando de números fuzzy triangulares, portanto definidos, né, da forma L, M e U. Como eu mostrei para vocês aqui com relação aos gráficos, né, a maneira pela qual a gente operacionaliza isso. Então, número fuzzy, L, M e U, a gente vai precisar de uma matriz de julgamento que contemple L, M e U. E como fazemos? Da forma abaixo. Percebam, é exatamente a mesma matriz, os critérios acima, e aqui, cada critério que foi avaliado com o termo linguístico, agora ele ganha 3 colunas, uma para L, outra para M e outra para U. LMU, LMU e LMU. Eu pintei aqui os critérios de cores diferentes para ficar bem fácil da gente fazer a identificação, né, daquilo que se refere a cada um. Então, vamos falar aqui do critério 1, LMU. A avaliação da alternativa S1 no critério 1, como vimos, é aqui bom. Então, bom com relação ao número triangular fuzzy dele é o quê? 5, 7,5 e 10. Então, bom aqui vai ficar como 5, 7,5 e 10. Legal, pessoal? E assim por diante. A gente repete, né, esse processo, então, de transformar o termo linguístico no número fuzzy correspondente para cada uma das nossas alternativas avaliadas em cada um dos critérios. Poxa, como fazer isso de uma forma inteligente no Excel? É uma pergunta ótima. Existem algumas alternativas. Neste vídeo, a alternativa demonstrada aqui é com a fórmula C. Legal? Então, basicamente, o que o Excel faz? Né? O Excel ele identifica para a gente aqui o termo linguístico em questão, que está aqui na célula, e ele compara exatamente com aquilo que ele observa na tabela ao lado. Então, vejamos aqui. Perfeito? Vamos lá. Se essa célula aqui é igual a muito ruim, ele vai me retornar o valor exatamente correspondente ao L de muito ruim. Se não, se essa célula aqui for igual a ruim, vai me retornar o valor de ruim. Se não, se o valor dessa célula aqui for igual exatamente a médio, vai me retornar o valor de médio. E assim por diante, perfeito? É uma forma bastante interessante aqui de a gente operacionalizar no Excel. A gente pode utilizar alternativas aí substitutas, como por exemplo, PROC-V. Perfeito? PROC-V é bastante interessante para ser utilizado, só que a forma de operacionalizar isso no Excel é um pouquinho diferente. A gente precisaria aqui desses mesmos códigos, uma coluna aqui para fazer a correspondência. Então ele ia bater o que vem em uma coluna com o que ele observa nessa tabela e ia retornar para a gente o número
correspondente, o valor correspondente. Essa forma aqui é bastante interessante e ela pode sim, portanto, aqui ser utilizada em outras implementações de técnicas fuzzy, multicritério, que vocês forem utilizar, porque basicamente esse primeiro passo ele é comum, né? Essa questão do Computing with Words, da avaliação de alternativas em critérios com base em termos linguísticos. Perfeito, pessoal? Falamos de L, agora falemos de M. Ocorre de forma análoga essa operacionalização. Da mesma maneira que com a fórmula C, só que agora a correspondência é feita não com a coluna L, mas sim com a coluna M aqui, exatamente o mesmo procedimental, perfeito? Para o mesmo. Percebam que isso se repete. Então aqui, novamente, L, M e U. E assim por diante. Então, nós obtemos exatamente a matriz fuzzy. Essa aqui é a nossa matriz fuzzy, perfeito? É o ATIL que a gente discutiu aqui na aba do processo decisório. Ela contém esses termos linguísticos convertidos em números fuzzy, nos seus respectivos números fuzzy. Fazemos o mesmo para os pesos, perfeito, pessoal? Então, aqui observamos a fórmula, também análoga, utilizando a função do Excel C, e ela vai fazendo a correspondência, né? Do que ela lê com aqui as colunas L, M e U. Ok, pessoal? Então, aqui L, perfeito? Coluna L para L. M para M e U para U. Ok? E assim temos, né, esses termos linguísticos, IM, I, etc., traduzidos aqui, convertidos nos seus respectivos números fuzzy. Então, nós temos a matriz de julgamento agora montada. Por que isso é bastante importante? Eu estou dando esse foco aqui nessa questão de como eu faço, né, essa transformação dos meus termos linguísticos para os números fuzzy. Poderia ter sido feito à mão? Poderia, mas isso daria muito mais trabalho, demandaria mais tempo, seria uma atividade, de fato, bastante maçante de ser feita manualmente. E imagine, né, esse aqui é um exemplo didático que estamos trazendo aqui somente 9 fornecedores, 9 alternativas. Num caso real, com 100, 150, 200 alternativas possíveis, fica inviável fazer esse procedimental à mão, perfeito? Então, por isso que é importante sabermos como realizar essa conversão de termos linguísticos, avaliação em termos linguísticos em números fuzzy, tanto para avaliação aí das alternativas nos critérios, quanto para a importância dos nossos pesos. Feito isso, podemos fazer a normalização da matriz de julgamentos. Então, observem, né? Nós temos aqui a seguinte regra de normalização, a qual utilizaremos porque só temos critérios de benefício, como vocês viram na aula teórica apresentada. Então, vamos lá, como é que a gente operacionaliza de novo essa fórmula aqui no Excel? Nosso exemplo clássico. Então, aqui, supplier 1, L para o meu critério 1. Como é que a gente vai fazer? Reparem, nós temos L dividido por UJ+, que é o máximo aqui do meu UJ, perfeito? Então vamos lá, L é 5, porque nós temos L, M e U exatamente nessas colunas, tá bom? Para o meu supplier 1. Então o L dele vai ser igual a 5, que é esse meu C20 aqui. E o meu UJ+, né, que é o máximo dos meus U e J, exatamente o valor máximo encontrado aqui, que a gente operacionaliza isso utilizando a função máximo no Excel, é o máximo dessa seleção aqui em vermelho, perfeito? Então a gente obtém esse valor aqui normalizado. Mesma coisa vai se repetindo aqui para o meu supplier 2, olha lá. É o L dele no critério, perfeito, dividido pelo máximo da seleção. O L no critério dividido pelo máximo da seleção. Para o M, o mesmo. É o meu M no critério, dividido pelo máximo da seleção sempre do U.
reparem, a normalização para critérios de benefício, ela é feita aqui sempre com o U, a divisão feita pelo U, né? Esse U que é o quê? É o UJ+, né? Que é esse máximo dos meus U e J, perfeito? Como nós observamos aqui o máximo dessa seleção. E assim por diante, nós realizamos o mesmo procedimento para cada um dos outros critérios, ok? Como vocês podem observar aqui. Legal? Exatamente a mesma coisa. Então, nós temos esse processo sendo executado. Ah, e quando é U, né? Aqui, ó. É o U com U, como vocês observam exatamente aqui. U com U. Perfeito? Então, agora temos a nossa matriz de julgamentos normalizada. Continua sendo essa matriz com componentes L e MU, só que agora nesse intervalo normalizado, ok? Basta ser normalizada? Não, ela precisa ser ponderada. E como fazemos isso? A partir, então, da multiplicação pelos pesos, ok? Eu mostro aqui como a gente faz esse processo. Então, observem, né? Aqui a conta simplesmente se repete, tá, pessoal? Nessa parte, essa parte aqui da célula da fórmula é a normalização, que eu já expliquei anteriormente, e aqui, né, é exatamente a multiplicação. Perfeito? Então, aqui, esses aqui são os meus R e J, como vocês podem observar, meus elementos da matriz normalizada, e aqui os meus WJ, os meus pesos dos critérios. Vamos observar como é que fica isso. Então, olha lá, que legal. Aqui, a normalização sendo calculada, esse dividido pelo máximo desse, fecho parênteses, multiplicado pelo peso. Perfeito? E procedemos assim sucessivamente. Então, vamos observar aqui. Olha lá, agora o peso caminhou para o elemento, aqui, LMU para os pesos, também para o M do número fuzzy, correspondente ao termo linguístico. Legal? Aqui, mesma coisa. Perfeito? Olha lá. Então, a gente vai arrastando a fórmula dessa maneira. Como vocês podem observar, está tudo bem correto. Feito de maneira análoga. Ok, pessoal? Então, é a simples multiplicação, exatamente pelos pesos, ok? Obtemos, portanto, essa nossa matriz de julgamentos normalizada e ponderada. Então, aqui nós temos exatamente as avaliações somadas aí com os pesos e importâncias dos nossos critérios. Tudo em uma matriz só que armazena esse tipo de informação bastante importante. Próximo passo aqui da nossa técnica é a identificação das nossas soluções ideais. Positiva a mais e negativa a menos, ok? Como fazer isso? Na aula vocês observaram essas expressões e aqui, como operacionalizar no Excel? Vamos lá. Nós temos esses elementos aqui, né? Então aqui para o meu critério 1, para o meu critério 2, 3 e 4, faremos da seguinte forma. Observem. Perfeito? Temos aqui o meu VJ+, que é esse componente, então, da minha solução ideal positiva, é sempre o máximo, perfeito? Utilizando o máximo dos meus U's. Então, perfeito. Máximo da seleção aqui de U. Ok? Novamente, máximo da seleção de U e máximo da seleção de U. Para o critério 2, isso se repete, máximo da seleção de U. E assim por diante. Agora, quando a gente está falando aqui do A-, minha solução ideal negativa, é um mínimo, perfeito, de quê? De U? Não, de L. E precisamos estar muito atentos nesse passo, perfeito? De L, olha lá. De L, de L, de L, e aqui novamente, para L, para L, para L, e assim sucessivamente, perfeito? Então, nós temos aqui essas soluções
ambas, ideal positivo e negativo. Feito isso, próximo passo, de acordo com a técnica, é qual? As minhas distâncias. Perfeito? Vamos falar, vocês já observaram elas, toda a teoria na aula, no vídeo. E agora vamos falar da D+, aqui no Excel, como que ela fica. Perfeito? Bom, primeiro passo, né, é a gente fazer esse cálculo da raiz de toda a operação. Como operacionalizar isso no Excel? Pessoal, vamos por parte e olhando primeiramente para as operações dentro dos parênteses, ok? Então, vamos focar então aqui nas operações dentro dos parênteses. Olha que interessante. Nós sempre teremos L com L, M com M e U com U. L com L do quê? Né? L com L aqui da avaliação da minha alternativa no critério, considerando o elemento aqui da minha matriz normalizada e ponderada. Então, esse L e J, perfeito, aqui, subtraído, tá, desse meu L da solução ideal positiva. Então, percebam, C52 menos C66, fecha parênteses ao quadrado. É o que vocês estão vendo aqui. Mais esse mais aqui. D52, agora o M, D52, menos D66 ao quadrado, né? Fecha parênteses ao quadrado, fecha parênteses ao quadrado, então aqui fizemos o M, e agora analogamente fazemos para o U. E52 menos E66 ao quadrado, né? Claro, fechar parênteses ao quadrado, então a soma de tudo isso. Né? Então, aqui o que temos entre colchetes já foi calculado. Precisamos aqui fazer a multiplicação por 1/3, que é o que está feito exatamente aqui. Legal? Multiplicação por 1/3. E, de forma mais externa, na nossa fórmula, a raiz. Ok? A raiz aqui. Então, a gente operacionaliza essa fórmula, esse cálculo matemático que é complexo para cada elemento dessa maneira no Excel, ok? E a gente simplesmente vai arrastando as fórmulas, ok? Então, esses elementos eles ficam fixos, tá? Porque são aqui os meus LVJ+, MVJ+, UVJ+, eles vão ficar sempre fixos. Bom, para cada critério, claro, né? Então, aqui a gente anda para o critério 2, olha o que acontece. Perfeito? Mudamos aqui de critério. Para o critério 3, a gente também muda de critério. Para o critério 4, óbvio, vamos aqui para casa do critério 4. E aí a gente vai andando, né? Ó. Vamos descendo aqui para cada uma das alternativas, a avaliação delas nos meus critérios e fazendo essa subtração. Aqui, sempre fixando os elementos da solução ideal positiva, porque estamos falando da distância D+. Agora, de forma análoga, né, procedemos com a distância D-. A fórmula, pessoal, é exatamente a mesma, com a modificação de que agora estamos trabalhando com os elementos de A-, LMU de A-, ok? Então, reparem aqui. A fórmula, ela ocorre da mesma forma, tá bom? Aqui a gente faz exatamente a subtração de um elemento por outro ao quadrado, mais a mesma coisa para o M, mais a mesma coisa para o U, vezes 1/3, puxa a raiz. Né? Exatamente como eu disse, a mudança que nós estamos agora trabalhando com esses elementos de A-. Como vocês podem observar, a gente vai andando também nos critérios. Olha lá. Legal? Para o critério C3. E para o critério C4.
né? Essas são as nossas distâncias aqui individuais. Agora a gente precisa de fato fazer o cálculo de DI mais e DI menos, que é exatamente pela soma, perfeito, das nossas distanciazinhas aqui que observamos. Perfeito? Olha que interessante. A soma nós operacionalizamos exatamente com essa fórmula da soma no Excel, ok? Soma é essa soma aqui dos DVs, ok? Para cada linha a gente repete essa soma. Então nós temos o D1 mais D2 mais D3 mais, aqui para o D menos, né? Para os DI menos é a mesma coisa, é a soma dos nossos DVs aqui, no caso considerando a solução negativa, perfeito? Então essa soma ela vai avançando aqui. Ok? Chegando então aqui à finalização da nossa técnica, calculadas essas nossas distâncias, né, os meus DI mais e DI menos, nós calculamos os coeficientes de aproximação, com base na expressão que vocês observam aqui, que foi trabalhada na aula com vocês, na aula teórica, e que no Excel fica super simples, não é mesmo? Então aqui, observem DI menos, dividido por DI mais DI menos, fecha parênteses. Exatamente dessa forma que a gente faz essa operacionalização. E isso vai, claro, caminhando para as células subsequentes. E observamos aqui os nossos coeficientes de aproximação. E aí, de que forma a seleção ocorre? Na ordem. Aquele com maior coeficiente de aproximação será o nosso fornecedor escolhido. Então aqui, 0,575 é o nosso maior coeficiente de aproximação, correspondente ao supplier 2, que portanto recebe esse ranking 1, com base na fórmula da ordem que mostramos nos vídeos anteriores, perfeito? Então aqui, supplier 1, aqui a gente colocou uma formatação condicional para ficar mais fácil de enxergarmos. Supplier 2 com classificação 1, Supplier 1 com classificação 2, em terceiro lugar o Supplier 5, quarto o Supplier 6, quinto o 8 e assim por diante. E essa é a nossa classificação final de fornecedores, perfeito? Esse nosso ranqueamento utilizando a técnica do Fuzzy Top Sys. Pessoal, essa planilha que trabalhamos no vídeo, a qual operacionaliza a implementação da técnica Fuzzy Top Sys para a resolução de um problema de decisão de critério, pode ser, claro, adaptada, expandida e modificada para aplicação na resolução de outros problemas nessa direção. Fica, portanto, essa tarefa a vocês. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho.